Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Privilégio estar aqui com os irmãos, rever irmãos tão queridos. Estava vendo aqui esse grande grupo de crianças e muitos de vocês, há algum tempo atrás, estavam aqui também. E hoje estão aqui já dirigindo o culto, liderando a igreja. Aí a gente entende por que a barba está ficando branca, não é à toa. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana de Votorantim, que no dia 11 de agosto completará 100 anos de organização eclesiástica. Mas a história da igreja remonta a 1866. Foi o primeiro grupo a ser evangelizado na região, pelo reverendo José Manuel da Conceição, que foi pároco auxiliar na então Sorocaba, né? Votorantim fazia parte de Sorocaba. E assim que ele foi alcançado pelo Evangelho da Graça, foi ordenado ministro do Evangelho, o primeiro pastor brasileiro, né, ordenado no Brasil. Ele decidiu passar nas cidades onde ele trabalhou como padre, e lá foi um dos locais. Primeiro grupo lá, a família Campos, inclusive tem descendentes desses primeiros convertidos ainda lá em nossa igreja, graças a Deus. Sem mais delongas, meus irmãos, vamos abrir a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Um versículo apenas, o 58. Texto muito conhecido. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vamos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, santo é o teu nome. Nós nos prostramos ante o estrado dos teus pés e declaramos as tuas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Nas palavras do teu servo, te somos agradecidos, como Davi apresenta seu louvor e gratidão. Graças nós te rendemos, ó Deus, graças nós te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Estamos aqui reunidos, ó Pai, em teu nome, uma porção da tua igreja, povo de tua propriedade exclusiva, aquela que tens chamado de nação santa, de sacerdócio real, aquela que chamas de menina dos teus olhos, a noiva do Cordeiro, povo pelo qual teu filho verteu sangue inocente naquela cruz. Estamos aqui, Senhor, com nossas almas carecendo do alimento que possa nutri-la, da água que possa dessedentá-la, e a tua palavra é perfeita e apta para restaurar a alma. Instrua o teu povo nesta hora, Senhor, anime o teu povo, console o teu povo, confronte o teu povo, e que haja nesta noite transformação, edificação, que haja conversão, que haja reconciliação, e que tudo isso redunde para o louvor da tua glória. Em nome, por amor de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Uma carta preciosíssima, por vários aspectos. Um deles, nós encontramos um único lugar no Novo Testamento, fora dos evangelhos,
em que há instruções acerca da ceia do Senhor. É uma carta muito especial porque é uma igreja que vivia problemas, ou todos os problemas comuns de uma igreja concentravam-se na igreja de Corinto. E por isso as instruções, as correções, as orientações aqui descritas, elas servem primeiramente, ou serviu primeiramente para a igreja de Corinto e serve para todas as igrejas de Cristo. Um outro detalhe importante é que os irmãos sabem que uma carta ou uma epístola, os assuntos estão todos conectados. É um crime pegar um trecho lá do meio ou lá do final e simplesmente com uma pinça extraí-lo do seu contexto e tentar apresentar alguma boa doutrina, se isso fosse possível. Como alguns de nós, sobretudo os que têm alguns verões a mais, alguns de nós é da época em que se escrevia cartas. Escrevíamos frases, palavras completas. O você, a gente escrevia você. A gente não resumia com duas letras, VC, né? A gente escrevia carta. E alguns de nós escrevia cartas, algumas cartas longas. Nós recebíamos na escola, a época lá do presbítero Cláudio, aqueles cadernos que eram grampeados, então nós queríamos arrancar alguma página, a gente tinha que arrancar do meio, para não despencar todo o caderno. E já que nós arrancávamos do meio, já vinham duas folhas duplas, eram 4 páginas, frente e verso. E lá no final tinha um hino à bandeira ou hino nacional, não sei se os irmãos se lembram. Então nós escrevíamos frente e verso na primeira e frente e verso na segunda. Imagina se alguém fosse ler lá o último parágrafo, ou então fica combinado assim: nesse dia você me espera na rodoviária que nós iremos passar uns dias aí. Ninguém vai entender nada. Era preciso ler a carta toda para entender o final. E nós não vamos ler a carta toda hoje. Não dá para ler a carta toda. Mas eu vou extrair ensinos da carta toda. E o presbítero Cláudio disse que apesar de amanhã não ser feriado, isso ele não falou, eu que estou imaginando aqui. Ele ia ser breve para que eu pudesse ter 2 horas, no mínimo. Ele pode olhar lá que a porta já está fechada. Trancou-se? Trancou a porta, certo? Só passa ali por cima do cadáver do diácono. Portanto, meus amados irmãos, essa expressão, portanto, dá-nos conta de que o apóstolo Paulo está fazendo uma espécie de apêndice, de meia conclusão, de encerramento e de resumo, essas coisas todas. O capítulo 16 vem aí com saudações, orientações sobre o ofertório que vai ser feito, a coleta que vai ser feita para auxílio dos irmãos em Jerusalém, certo? Saudações. A única exceção são 2 versículos que ele dá mais alguma instruçãozinha aí, no capítulo 16, o 13 e o 14, quando ele diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Mas, basicamente, o versículo que nós lemos, ele encerra as instruções do apóstolo Paulo. Como eu disse, não só encerra, como resume. Ele dá aqui 3 recomendações, ou reafirma 3 recomendações que vêm sendo ensinadas na carta inteira. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Portanto, concluindo, depois de tudo que fora falado para vocês, depois de tudo que fora escrito para vocês, eu insto com vocês, sejam firmes. O versículo em si não fala firme em quê. É por isso que é importante ler a carta toda. Essa primeira instrução, sede firmes, remonta ao próprio capítulo 15, que é o capítulo mais longo das Escrituras.
em que apenas um assunto doutrinário é ensinado sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E ele vai dizer, aqui nesse capítulo 15, a partir do verso 12, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, quando ele chega no final desse mesmo capítulo, ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Firmes em quê? Firmes na palavra, firmes na boa doutrina. Não sejam levados por ensinos inconsistentes, por palavras doces, por falsos evangelhos, ou evangelhos adocicados, por palavras de triunfo, por palavras de vitória, sem o penoso caminho que antecede essas vitórias. Vocês estão perdendo de vista os preceitos mais elementares da fé. E já aplicando aos nossos dias, nós vivemos um mal, vivemos muitos males, mas um dos grandes males dos nossos dias é que as pessoas querem desesperadamente uma sensação de bem-estar. E o marketing já descobriu isso. Vende-se propostas de bem-estar. Não é o preço da comida, é a experiência de estar naquele restaurante. É o bem-estar. E, infelizmente, os lugares onde nós deveríamos estar firmando nossas convicções, fundamentando nossa esperança, firmando a nossa casa, edificando a nossa casa, na boa doutrina, na palavra fiel de Jesus Cristo, nós estamos muitas vezes procurando ambientes como esse, atrás apenas de bem-estar. E o apóstolo Paulo aqui, com toda certeza, os admoesta de maneira a incomodá-los, a tirá-los daquela zona de conforto, de comodidade, que é construída a partir de falsos ensinos, de evangelhos que não confrontam, de mensagens que não incomodam. Ainda no capítulo 12, eu li o versículo 12, seguindo mais um trecho. E ele continua com as suas ponderações, no 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. A fé de vocês será inconsistente se vocês não conhecerem verdadeiramente quem é o nosso Senhor, os seus preceitos, as suas instruções e os seus mandamentos. A fé, de fato, precisa ser substanciada em alimento sólido. Porque quando não se há o conhecimento mínimo necessário e verdadeiro, a fé será inconsistente, será vã. E se a fé for vã, não haverá aquilo que decorre da fé. Esperança. Que a esperança é consequência da fé, que é consequência de um conhecimento consistente acerca do Senhor. Temo que muitas das reuniões das igrejas nesses dias, é possível entrar e sair e não ouvir falar sobre soberania de Deus, sobre ressurreição dos mortos, sobre o novo céu e a nova terra. Não que nós não cantemos essas coisas, nós cantamos. Hoje mesmo nós cantamos uma boa doutrina, numa boa canção. E eu vou fazer um solo agora. Só riu quem já me ouviu cantar. Quem ainda não ouviu está naquela incógnita. Quem sabe vai sair coisa boa aí. Não sou o reverendo Renato, irmãos, que é afinadinho, né? Mas você vai me ajudar. Qual foi o primeiro cântico que o grupo nos dirigiu aqui? Tu és soberano. Boa doutrina. Uma verdade bíblica. O que mais? Tu és? Eu preciso a todo custo me lembrar disso constantemente. Eu preciso me lembrar dessas verdades bíblicas e me firmar nelas. Não posso perder de vista os preceitos
mais elementares da minha fé. Porque na segunda-feira, depois de cantar esse cântico, eu posso perder de vista que o Senhor governa e sustém os astros na amplidão dos céus. Eu posso perder de vista que tudo, absolutamente tudo o que acontece, Ele sabe muito bem. Eu posso perder de vista aquilo que Davi ensina-nos no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras nos meus pensamentos. Porque na segunda-feira eu posso receber aquela ligação do consultório médico, dizendo, olha, o resultado saiu. Você poderia trazer alguém da sua família junto? Existem situações até muito menos apreensivas quanto essa, que nós nos esquecemos que na véspera cantamos, Tu és soberano. Por isso que o apóstolo Paulo, depois de insistente e incansavelmente falar para esses irmãos aonde a fé desses irmãos precisam estar edificada, ele resume no final dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede firmes. É uma espécie de alusão ao final do Sermão do Monte, quando nosso Senhor Jesus, também finalizando o sermão, com o mesmo propósito que o apóstolo Paulo teria lá no futuro, ele terminando aquelas riquíssimas e belas instruções, ele finaliza dizendo que todo aquele que edificou sua casa ou edifica sua casa sobre a rocha, antes ele diz assim, bem-aventurado é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ele será comparado a um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Que rocha? Os meus ensinos. Vêm os resultados negativos dos médicos, vêm os problemas de desemprego, vêm as situações adversas da vida, vêm aquelas noites que parecem que não passam, aqueles períodos terríveis, aquelas dores profundas, aquela angústia interminável, aquele problema que parece que não tem solução, mas essa casa está edificada na rocha, essa vida está edificada nesse fundamento, esses sonhos, essas esperanças, essas expectativas estão firmadas. Hoje eu estou musical, presbítero. Já lembrei de outra aqui agora. Eu fico com medo de cantar, irmãos. Eu já falei isso aqui já. Pode ter algum produtor musical aí, vai falar assim, rapaz, esse pastor tem futuro. E aí eu começo aqui, ter que gravar a música e parar de pregar. Eu tenho esse medo. É claro que é uma falácia, né? Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus. Essa igreja estava vivendo dramas terríveis, porque estavam perdendo de vista, e eu repito essa expressão, os elementos mais essenciais da fé cristã. A fé de vocês é e será sempre inconsistente. Me lembro de quando os discípulos de Jesus estavam com ele no barco, atravessando o mar da Galileia. Eles são assolados por uma tempestade que até mesmo alguns dos discípulos, mesmo sendo pescadores experientes, ficaram apavorados. E eles foram então acordar Jesus, que estava ali descansando do penoso trabalho. Mestre, não te importa que pereçamos? Homens de pequena fé, por que duvidastes? Lhes faltava esperança, porque lhes faltava fé. E lhes faltava fé, porque lhes faltava fundamentar esta fé no bom conhecimento de quem é Jesus Cristo. Vocês conhecem muito bem a passagem. Quando Jesus acalma aquela tempestade, os discípulos perguntam entre si, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês soubessem, vocês não ficariam tão apavorados. E ao longo da carta nós vamos encontrando várias admoestações do apóstolo Paulo sobre no que essa igreja precisaria estar firmado. No início da carta ele vai dizer assim no capítulo 3,
Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Aí no final da carta ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Com os conceitos errôneos, vêm as práticas incorretas. Ele vai dizer depois em outro capítulo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Fiquem firmes, não negociem a fé. Judas, ao escrever a carta, não o Iscariotes, obviamente, o meio-irmão de Jesus, ele vai dizer que a igreja deveria batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé é o corpo de doutrinas, os temas essenciais da nossa fé. Nós precisamos estar não só firmando a nossa fé, mas também a nossa prática. E todos aqueles que destoem dessas práticas, deste evangelho verdadeiro, nós devemos admoestá-los. Qual deveria ser a prática correta, fundamentada no evangelho verdadeiro? Ele vai dizer depois: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, fazendo menção ao que aconteceu nos dias de Moisés. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles lá no deserto já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Sede firmes, firmes na palavra, firmes nas convicções, não negociem. Tenho dito muito na igreja, sobretudo nos nossos estudos na escola bíblica dominical. Tenho trabalhado um assunto muito sério com os irmãos e vez ou outra eu digo: amados, nós precisamos de fato ter uma mentalidade bíblica. Sempre que faço uma pergunta para alguém, alguém dá uma opinião, eu pergunto: mas por que você pensa assim? E nós chegamos à terrível conclusão, que a maior parte das nossas conclusões, foi interessante a frase, né? Nós chegamos a algumas conclusões, que boa parte das nossas conclusões, das nossas posições, da nossa ética, da nossa estética, não é bíblica. Nós não achamos o que é certo ou errado, porque temos referência e base bíblica para chegar a essa conclusão. Nós não dizemos o que é belo, o que não é belo, com base nas Escrituras. Infelizmente, nós temos uma mentalidade muito mais mundana do que nós imaginamos. Eles erravam por ou não conhecer bem as Escrituras, ou negligenciar aquilo que conheciam. É por esta razão que havia entre eles muitos fracos e doentes, e não poucos os que morriam. Esta é uma das razões porque o apóstolo Paulo lhes passa novamente instruções acerca da ceia do Senhor. A fé desses irmãos era inconsistente. Em segundo lugar, portanto, vamos reler o versículo? Apagou ali, dá para... Mas tem aí na Bíblia, vamos reler? Portanto, meus amados irmãos, essas duas palavras, essas expressões são até sinônimas.
E podem parecer, num primeiro momento, que o apóstolo Paulo quisesse apenas dar uma ênfase. Fique firmes, inabaláveis. Mas, na realidade, ele está apresentando assuntos diferentes. Eles precisavam estar firmes na palavra, firmes na doutrina, firmes naqueles preceitos que eles receberam. E o apóstolo Paulo, várias vezes nessa carta, vai dizer que ele fazia esse exercício. E aquilo que eu recebi do Senhor, é o que também vos entreguei. E vocês deviam ser meus imitadores. Quando ele diz inabaláveis, ou que aquela igreja deveria portar-se inabalavelmente, é ante as adversidades. É claro que uma coisa ajuda a outra. Há uma sequência lógica e teológica. Uma vez que eu firmo meu conhecimento, as minhas convicções na Escritura Sagrada, procuro, com os meios de graça, uma mentalidade bíblica, então agora, como consequência disso, certo? Estarei melhor preparado ante as adversidades da vida. Ele vai dizer, lá no início da carta, como um próprio exemplo pessoal, para mostrar para a igreja como eles precisariam também estar ou serem inabaláveis ante as situações adversas. Ele vai dizer, lá no capítulo 4, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, e sede, e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Aí ele vai terminar a carta dizendo, meus amados irmãos, sejam firmes e sejam inabaláveis. Sigam os meus exemplos. No início dessa carta, ele escrevera o seguinte, ele passara na Grécia, passara em Atenas, fora ali quase que escorraçado por muitos daqueles filósofos. Nessa mesma viagem, ele passara em Filipos, onde ele tivera suas vestes rasgadas, apanhou em praça pública, foi lançado no cárcere. Fora uma viagem muito difícil. Então, quando ele chega em Corinto, mais à frente, anos depois, ele vai escrever como que foi que ele chegou lá. E foi em fraqueza, temor e tremor que eu estive entre vós. A igreja precisaria estar muito bem fundamentada na boa doutrina, na doutrina da soberania de Deus, na doutrina da justificação pela fé, na doutrina da santificação, da ressurreição dos mortos, do novo céu, da nova terra. E precisariam e teriam condições assim de serem inabaláveis ante as agruras desta vida,
ante as frustrações e decepções, ante a saudade, a despedida de pessoas queridas e amadas, que vez ou outra temos que sepultar. Dentre as adversidades que essa igreja aqui possuía, um grande desafio entre eles era o bom convívio mútuo. Havia adversidades e que muitos deles cediam ante essas adversidades. Ele vai dizer no capítulo 6, e esse até eu vou falar a referência, se você quiser ir. Nos primeiros versículos do capítulo 6, ele diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vô-lo digo: não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dolo. É um desafio aceitar a injustiça. É um desafio aceitar andar a outra milha. Resumindo, é um desafio viver como integrante do reino. É um desafio viver como o sal desta terra. É um desafio viver como luz desse mundo. As pessoas não facilitam. O mundo não facilita. As portas não se escancaram porque somos embaixadores do reino. As adversidades, elas até se avolumam. As oposições aumentam quando descobrem de fato quem somos. O próprio apóstolo Paulo, quando chegara na cidade de Corinto, sem recursos, ele começa a fazer tendas. Mas logo ele recebe a visita de Timóteo e Silas, vindo lá de Filipos, trazendo uma oferta. Aí diz-nos o texto lá de Atos 18, que ele pode então dedicar-se inteiramente à pregação do Evangelho. E no versículo seguinte diz: opondo-se a ele os judeus. Então logo ele começa a se dedicar inteiramente à palavra. As oposições acontecem. Enquanto ele estava fazendo tenda, não tinha muito problema. Mas quando ele começa então a viver como luz, as trevas começam a se incomodar. Esta é a razão porque que no início, antes do Sermão do Monte, quando nós lemos lá Mateus capítulo 4, depois da tentação no deserto, nosso Senhor começa a anunciar o Evangelho, o seu próprio Evangelho. E por 2 ou 3 ocasiões, acho que 2 momentos no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, ele conclama o povo a arrependerem-se. Em seguida, ele anuncia ou prega aquele famoso e conhecido Sermão do Monte. Alguns comentaristas dizem que ele estava preparando as pessoas para ouvirem o Evangelho, para ouvirem o Sermão do Monte. Porque arrependimento significa mudança de mente, transformação de mente, ou uma mente mais elevada, meta, acima, uma mente elevada. Porque se não tivesse essa mente elevada, eles não conseguiriam, não suportariam ouvir o que Jesus ia falar aí daí a pouco. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os pacificadores, bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Ele vai finalizar esse trecho dizendo: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultai-vos, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Me regozijar com a perseguição? É isso que Paulo está dizendo: sejam inabaláveis.
inabaláveis ante as oposições, inabaláveis ante as provações, inabaláveis ante os testes. Mas esse irmão é muito difícil de conviver com ele, fique inabalável. Não se deixe levar pelas oposições, pelas antipatias, pelas murmuraçõezinhas, ou até mesmo por grandes provas. Ele vai escrever para essa mesma carta, abrindo o coração sobre o que acontecera com ele na Ásia. Ele diz que as provas que ele passara na Ásia foram tão grandes, a ponto dele desistir ou desanimar da própria vida. Mas ele mesmo vai escrever esta igreja: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não vos deixará ser tentados além das vossas forças. Porque juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Com os olhos fitos na eternidade, respire fundo, fundamente os seus pés na palavra, ancore a sua embarcação na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, na ressurreição de Jesus Cristo, e avance, independente das pessoas. Nosso amor por elas, nosso perdão, nosso suportar, enfim, viver todos os preceitos que o Senhor nos ensinou, não deveria, amados irmãos, depender das pessoas. Se estamos ligados a Cristo, deveria ser um pouco mais fácil exercer a sua palavra. Não depende da sua esposa conquistar o seu amor ou merecer o seu amor. Quando você está lendo a palavra, você está na companhia do Senhor, independente se ela está merecendo naquela hora ou não, você aprende a amá-la. E é assim o perdão e assim todas as outras coisas. Sede firmes, inabaláveis. E o que mais? Hoje é que dia mesmo, irmãos? Hoje é? Nós estamos aqui, não? O microfone está ligado? Nós estamos aqui ou não? Estão me ouvindo? Hoje é domingo? Hoje é que dia do mês? 12. Opa! Que texto nós estamos pregando? 1 Coríntios 15, 58. O que diz lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Meu irmão, com cola, aí fica fácil, né? E sempre abundantes na obra do Senhor. Agora sim estão preparados para produzir frutos bons. Como eu falei, há aqui uma evolução nesses termos, cheios de significados pelo conteúdo da carta. Há uma evolução lógica e teológica, o fundamento. És fiel em todo tempo. Inabaláveis para viver essas doutrinas, para reconhecer a soberania do Senhor nos dias, nas atividades, nos meus relacionamentos. E aí, sim, a árvore agora, cuja raiz é saudável, cujo tronco cresceu de maneira adequada, pode produzir frutos. Agora eles estavam preparados. Ele dissera no início da carta, falando que esses irmãos têm um papel extremamente relevante na fé. Ele vai dizer o seguinte: porque de Deus somos cooperadores. Isso me remonta às próprias palavras do Senhor Jesus, quando ele vai dizer que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele também o confessaria diante do Pai. Mas o que lhe negasse diante dos homens, ele também lhe negaria diante do Pai.
E ele vai completando dizendo: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ou nós assumimos uma postura de cooperadores de Cristo, de coparticipantes deste ministério, que é compartilhar a palavra, que é levar a boa nova da salvação, que é ter nossos pés elogiados como despenseiros dessa multiforme graça do Senhor, ou nós somos estorvos, ou nós espalhamos, se não ajuntamos. E no mesmo versículo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós temos a incumbência de cuidar das coisas do Senhor e teremos de prestar contas. Essa expressão que eu usei, despenseiros, é do apóstolo Paulo. Ele disse assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Tem uma expressão que eu tenho orado muito em casa, e sobretudo com meu filho, quando vou levá-lo para o colégio. Eu tenho, nas últimas semanas, tem uma coisa que eu tenho usado muito nas nossas orações. A gente sai cedinho, né? Então eu peço para que o Senhor abençoe as nossas atividades, os nossos afazeres, e eu tenho usado a seguinte expressão: que Ele abençoe a obra das nossas mãos. Se nós entendemos de fato a nossa relação com o Senhor e com esta vida, se a nossa cosmovisão é uma cosmovisão bíblica, então tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. O trabalho que eu desempenho lá na empresa é para a glória de Deus. Isso é extremamente libertador, porque eu não preciso ficar preocupado se os meus chefes, os meus líderes, os meus patrões vão me dar a recompensa necessária e devida, se vão reconhecer o meu devido valor. Eu não preciso me preocupar com isso, porque não é para eles que eu faço é para o Senhor. Eu não preciso me sentir esquecido, porque um outro foi promovido e eu não fui. Eu não faço para isso. Ainda que eu mereça o salário, fruto do meu trabalho, eu espero receber muito mais do que isso, porque não é simplesmente para isso que eu faço. É diferente lavar as vasilhas, cuidar das roupas de alguém, limpar uma casa, pensando que estamos fazendo para a glória de Deus. Ainda que o seu cônjuge ou o seu familiar não vai reconhecer, não vai te dar o mérito necessário. É triste, é ruim, é desagradável, mas é para o Senhor que eu faço, e no Senhor a nossa obra não é em vão. Aqueles que recebem os seus reconhecimentos, todos aqui, perdem o grande privilégio de receber do Senhor. Tudo o que fazemos, tudo o que desejarmos fazer, precisamos levar em conta se glorifica o Senhor. O autor de Eclesiastes diz assim, um dos autores, né? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Alguns anos atrás eu estava numa igreja em uma outra denominação, não vale a pena dizer qual. Eu fui convidado para pregar num congresso de jovens, então vinha jovens de vários endereços, né? Eu não quero entrar em detalhes para não dar pistas. Não é na nossa denominação. E foi se dando oportunidades para várias pessoas falarem, darem testemunhos, né? Até chegar a minha vez de pregar. Acho que eles não sabiam que eu demorava muito, né? Por isso que eles demoraram a passar a palavra. E aí teve uma jovem que começou a dar um testemunho que eu fiquei assim, quase que eu mudei o sermão por causa dela. Porque ela começou a dizer o seguinte, que ela estava no emprego, mas ela não estava satisfeita naquele emprego. E ela queria que o pessoal mandasse ela embora, para ela ir para um emprego melhor. Então ela começou a faltar, começou a chegar atrasado. Até que, glória a Deus, o povo, falando isso o tempo todo,
Até que os chefes lá mandaram ela embora. E ela entendeu que aquilo era de Deus. E agora ela está num emprego melhor. E depois me chamaram para pregar. Meus irmãos, nós não fazemos para as pessoas. Nós não tocamos para as pessoas. Nós não servimos as pessoas por causa delas. Nós fazemos para o Senhor. Essa é uma das regras da nossa cosmovisão reformada. O Senhor nos vocaciona para todas as áreas da vida. Ele não só vocaciona para o ministério da palavra. Ele vocaciona o sujeito para ter que cortar a perna de outro. Ele vocaciona para poder banhar um enfermo. Ele vocaciona para poder plantar, para poder fazer os trabalhos mais variados. E a diferença entre um e outro na mesma função é aqueles que fazem para a glória de Deus, sabendo que no Senhor todo o nosso trabalho não é em vão. Quero finalizar com uma experiência que eu vi do reverendo Ronaldo Lidório. Eu não sei se eu já contei aqui. Estava fazendo um curso com ele contando que foi pregar numa denominação, e lá ele não é muito conhecido. E ele estava assentado ali, como perto ali do Luciano e do som, e do lado dele estava uma senhora. Era aniversário daquela denominação, ou daquela igreja local, não sei. E o pastor, um equívoco que nós muitas vezes cometemos, disse: olha, meus irmãos, a festa está muito linda, eu não quero mencionar nomes aqui para agradecer, para eu não cometer nenhum crime, certo? Mas muito bom, obrigado Leandro aí, porque fez o lanche para nós. O Leandro sempre faz mesmo, viu? Muito obrigado. Obrigado a Lu aí pela ornamentação da igreja, e começou a mencionar nomes. E ele esqueceu de falar o nome da senhora que fez o bolo. Ela estava sentada do lado do reverendo Ronaldo. Ela falou baixinho assim, ele escutou: ano que vem também não vai ter bolo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que Deus nos abençoe grande e poderosamente.